Amém, amém, amém. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100, é o texto que nós vamos ler e meditar nessa noite. Salmo 100. Nós temos utilizado recorrentemente aqui na comunidade o padrão de lermos sempre na Nova Versão Internacional. Entretanto, por se tratar de um salmo, eu vou tomar a liberdade de ler hoje na Bíblia a mensagem, para a gente poder captar algumas nuances poéticas ali da poesia hebraica, e você vai sentir provavelmente uma diferença aí no seu texto, é por conta disso, tá? E eu quero, como a gente tem aprendido e feito, principalmente nos encontros de espiritualidade de quarta-feira, eu quero te convidar não somente a compreender intelectualmente o texto, eu quero te convidar, sabe, a ler esse texto, ouvir essa leitura e fazer isso de um modo em que você está orando esse texto, sabe? Apreciar cada pedacinho do que o salmista colocou aqui na tua alma, com o teu afeto, com as tuas emoções. Deixa a palavra penetrar, sabe, assim, no seu interior e falar ao teu coração, amém? O salmista diz: de pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. Saibam disto, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração: obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo. Adorem-no, porque o Eterno é bom demais. Transborda em inefável amor e é leal para sempre. Amém? Eu queria te convidar a orar, curvar sua cabeça, se colocar na presença de Deus mais uma vez nessa noite. Senhor, estamos aqui, Deus querido, reunidos como corpo teu e clamamos pela iluminação do teu Espírito. Nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, fala conosco aquilo que o Senhor tem para falar, que a gente possa experimentar da porção do teu Evangelho nessa noite, que a gente possa sair daqui, Pai amado, esclarecidos, iluminados, inspirados pelo sopro de vida que é teu Espírito. É o que eu peço por mim e peço por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Eu adoro festa, adoro festa. Eu sempre comento com a Aline, né, que toda ocasião em casa, todo mês, toda semana, às vezes eu arrumo as desculpas para a gente poder celebrar, para a gente poder festejar, para a gente poder pedir alguma coisa diferente para comer, fazer alguma coisa diferente para comer. Eu sou desse tipo assim que gosto, sabe, de estar com gente, da gente estar celebrando, estar sorrindo. É algo que faz parte assim da minha vida, né, do meu modo de enxergar a vida. E recentemente, principalmente nesse final de semana, foi um tempo de muita festa, né? Hoje, no almoço, tivemos a festa de noivado, né? Ali, né? Um almoço de noivado gostosíssimo, da Luísa, do Gustavo, uma manhã, né? Um almoço precioso, um tempo gostoso. Ontem tivemos festa também, né? Celebramos o aniversário do Eliel, né? Da Dani. Festa, aniversário, comemoração, celebração, sorriso, alegria. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. E como isso muitas vezes está distante da dinâmica do serviço na comunidade de fé. Às vezes a gente começa a trabalhar na igreja, a se envolver no serviço comunitário, e essa alegria do Senhor, que é a nossa força, como diz outro salmo, né? Ela vai se esvaindo, porque a gente tem escala para cumprir, porque a gente tem, sabe, obrigação, porque a gente tem compromisso, porque a gente tem que dedicar tempo, porque a gente tem que dedicar esforço, e obviamente tudo isso também faz parte, mas aí o sorriso, a alegria, a inspiração, aquela vontade gostosa, aquela coisa prazerosa,
de poder vivenciar a comunidade de fé e servir, tocando, cantando, fazendo, limpando e sei lá mais o quê, vai tirando do nosso rosto o sorriso e vai ficando um murmúrio, vai ficando pesado, vai ficando difícil aqui. Quem já teve esse tipo de experiência na igreja? Eu estou vendo as cabecinhas assim, não tô viajando, né? Eu tô aqui na terra. Eu sei do que eu estou falando e você sabe muito bem do que eu estou falando. Tanto é que o nosso vocabulário, ele é um vocabulário pesado para quando a gente pensa o serviço. Quando a gente pensa em serviço na comunidade, muitas pessoas falam assim, não, o meu sacrifício a Deus. Sacrifício, né? Pensa em sacrifício assim, obviamente a gente pensa em Jesus na cruz, sangue, né? A gente pensa talvez naquelas religiões pagãs antigas que levavam, sabe, sacrifício, às vezes até humano ali para a divindade, para aplacar a ira da divindade, poder ter colheita, etc. Mas a gente usa essa palavra, é o meu sacrifício. Você vai servir a Deus, você tem que se sacrificar, tem que ser pesado, tem que ser, sabe, sangrando, tem que ser doendo. A gente fala também, né, servir a Deus é abrir mão, né? Tem que abrir mão. Eu abro mão do futebol, eu abro mão do cinema, eu abro mão por Deus, porque eu estou lá na igreja, né? E é isso, está na igreja carrancudo, está com a igreja, está pesado, está difícil. Abriu mão de tudo que era gostoso, alegre, festivo, mas está ali, né? Então, são coisas que a gente fala, essa coisa da abnegação, essa coisa, sabe, do martírio. Ou mesmo, outra expressão que a gente usa, né, entregar no altar, né? Então, novamente, aquele movimento de peso, aquele movimento, sabe, sacrificial. Mas o problema é o seguinte, que isso não tem a ver com a lógica cristã, porque o sacrifício definitivo aconteceu em Cristo Jesus. Não há mais sacrifício. Em Cristo Jesus nós temos o sim de Deus para a vida. Em Cristo Jesus nós temos, sabe, a boa vontade de Deus para conosco, para com os humanos. Em Cristo Jesus cessou. A gente não tem mais o que sacrificar. A gente não tem mais o que se martirizar. A gente não tem mais, sabe, o que entregar. Ele é a entrega definitiva. Ele é o sacrifício perfeito. E nele tudo está feito. E a gente se libertou em Cristo para vivermos uma nova vida, para vivermos plenitude de vida. E de alguma maneira eu creio que, como acontece em outros trechos do Antigo Testamento, o salmista aqui, ele teve, sabe, aquele insight do eterno, aquele insight divino, para sentir e perceber esse cheiro da graça de Deus. E é por isso que ele diz de maneira tão contundente, de pé agora, aplaudam o eterno, deem a ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. Deem a ele um sorriso de presente. Servir ao Senhor com alegria, diz lá nas traduções um pouco mais antigas, né? Servir ao Senhor com alegria. Cantem a Ele. Entreguem para Deus um sorriso no rosto. Não faça sacrifício. Sacrifício já foi feito em Cristo Jesus. Sorria. Quando trabalhar para Deus, quando servir a Deus, faça sorrindo, faça festejando. Faça, sabe, jubiloso, explodindo de satisfação, de alegria, de plenitude de vida. Temos que servir a Deus, portanto, queridos e queridas, sem perder a ternura. A gente tem que servir a Deus, só que não dá para ceder essa lógica pesada que acaba com a gente. Novamente, parênteses. Tem dedicação, tem tempo, tem investimento, não tem mágica, né? Para fazer a obra de Deus, tem esforço. Agora, a obra de Deus que a gente é inspirado a fazer a partir da lógica bíblica, é com esse sorriso no rosto, é com alegria, é com festa. É servir sorrindo.
Não como meu pai dizia para mim, né? Meu pai falava para mim quando eu era criança, falava assim: filho, sempre sorrindo. Ele falava. Aí eu fui crescendo e descobri que a vida não é só ficar sorrindo, né? Tem coisa difícil na vida, né? Como tem coisa difícil no ministério, na caminhada com Jesus, etc e tal. Mas a disposição interior nossa, gente, ela precisa ser daquele, daquela que entrega para Deus em cada ato muita alegria, muito contentamento, muito prazer, muita satisfação. O peso não combina com o Evangelho. O murmúrio não combina com o Evangelho. Isso combina com a lógica farisaica, com a hipocrisia dos religiosos, né, com a performance religiosa. Agora, no Evangelho, a gente faz tudo em festa. E por que a gente faz tudo em festa? O salmista aqui, ele nos ajuda a perceber algumas razões que permitem que a gente compreenda o porquê que a gente tem que entregar para Deus o nosso sorriso quando a gente serve. Ele diz assim, né, um pouquinho adiante: saibam disto, o eterno é Deus, e Deus é o eterno, Ele nos fez, nós não o fizemos. A gente tem que servir sorrindo, servir de modo alegre, servir de modo festivo, porque a gente tem que servir sentindo a vida pulsar dentro de nós. Irmão, irmã, nós acordamos hoje. Nós acordamos. O nosso pulmão está pulsando um sopro de vida em cada um de nós. Agora, a gente não escolheu isso, a gente não pagou pelo ar que a gente respira, a gente não pagou um tipo de IPTU, né, pelo fôlego de vida, que a gente, pelo menos por enquanto, ninguém está taxando nada, né, para a gente respirar. Nós não escolhemos a vida nos é dada, a vida nos é doada, a vida nos é entregue, a gente não escolhe nascer. Nós somos bem-aventurados porque nascemos, porque o fôlego de vida pulsou em cada um de nós. Nós temos que servir, portanto, alegres, porque nós estamos vivos. Vivos. E eu poderia esticar ainda mais, vivos ainda em Cristo Jesus, que nos libertou do peso da lei e nos libertou para uma vida plena, abundante nele. Vida, 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 estamos vivos. Essa semana que passou, eu vi uma cena em casa maravilhosa, eu queria tomar a liberdade de descrever para você. Tinha uma manga na minha fruteira. Era uma manga bonita, nossa, uma manga bonita. Eu estava de olho naquela manga, esperando a oportunidade para cortar e dar ela para a Anne, para a gente comer junto a manga. E chegou um dia da semana, Claudião, que a manga ela estava madura, sim, mas ela não estava passada, ela estava no ponto perfeito de comer uma manga. Eu acordei cedinho, né, preparei a Anne ali para a escola tal, e já peguei a manga e deixei ela na geladeira para ela ficar, além do ponto perfeito, ela ficar geladinha. Voltei para casa, peguei a Anne na escola, a gente almoçou, chegou a tarde, chegou a hora da manga. Tirei ela da geladeira, peguei uma faca, sentei ali, coloquei a Anne sentadinha na cadeirinha, sentei na frente dela, com aquela faca, eu descasquei aquela manga de um jeito que ia de fazer inveja na minha avó. Minha avó gostava de descascar a laranja, assim, fazia, sabe, aqueles gominhos, todo perfeitinho. Mas eu descasquei aquela manga com uma perfeição que, olha, eu fui iluminado pelo Espírito. Porque assim, não desperdicei nada, aquele corte na casca fininho, e foi ficando aquela manga. E eu peguei aquela manga, aí coloquei a faca e deixei ela em pezinha, sabe, que nem picanha de churrascaria. E eu peguei aquela manga assim, e a Anne, nhame, e eu comecei a cortar aquela manga. Gente do céu, eu tomei a liberdade ali de comer o primeiro pedacinho, mas, meu Deus do céu, o que estava? Aquilo ali era indescritível, nenhum petit gâteau chega aos pés daquela manga. E eu pegava e colocava os pedacinhos na boca da Anne.
E ela, nhame, 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 e manga, e uma para ela e um para mim. E eu, a Aline me conhece, né? A Aline fala que não é bom muito fazer isso, mas naquele caso eu apelei. Eu pegava, eu não dava pedacinhos pequenininhos. Minha filhinha tem 1 ano e 4 meses, né? Eu dava pedaços generosos. E ela colocava aquele pedaço, a boquinha dela enchia a bochechinha, e ela mordia aquela manga, e o caldo escorria aqui assim, ó, no pescocinho dela, ia sujando a camisetinha da Anne, um negócio muito místico. Vida, 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 irmãos. Eu senti ali a vida pulsando. Vendo a minha filhinha degustar aquela fruta deliciosa. Por que a gente serve a Deus com alegria? Porque a gente come manga. Porque o caldo de uma manga perfeita escorre, suja a nossa boca, suja a nossa barba, suja todo o nenenzinho. E a gente degusta aquilo lá porque é vida, a vida está pulsando em nós. E a gente se alegra com isso, a gente se sente um rei comendo uma manga. Porque o Espírito está mostrando para a gente que a vida está pulsando. Você quer servir a Deus sorrindo? Você tem que comer mais manga. Você tem que se sentir mais vivo. Você tem que perceber o fôlego de vida que está pulsando em você, meu irmão e minha irmã. Segunda razão que o salmista nos ajuda a perceber é que a gente tem que servir a Deus sorrindo. Porque quando a gente serve a Deus, a gente tem que fazer isso sem nenhum tipo de dicotomia. Vou explicar. Às vezes a gente acha assim, não, o André que é o pastor. Tem um André que é pastor. Aí tem um André que é o pai da Anne. Tem um André que é o marido da Aline. Tem um André que é pastor dos irmãos da igreja. Tem um André que prega, tem um André amigo. A gente fica departamentalizando os nossos papéis na vida e isso produz em nós uma esquizofrenia gigantesca. Então quando você está servindo na igreja, você não consegue ser alegre, porque ali você se sente, sabe? Sente um peso. Você não está inteiro ali, fazendo aquilo. Tem uma parte de você que está fazendo aquilo. Entenderam? É o músico que está tocando, é o pregador que está pregando. Não é isso que a gente aprende no Evangelho, não é isso que a gente aprende nas Escrituras. O texto vai dizer, o salmista diz para a gente: somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Seja lá onde você estiver nessa vida, meu irmão, você tem uma identidade, aquela que é fornecida por Deus. Você é o que Deus te disse que você é. Nós somos filhos amados de Deus, nós somos filhas amadas de Deus, nós somos ovelhas bem cuidadas do Eterno, nós somos alvo do amor divino, e Ele nos ama, Ele nos dá uma identidade, Ele faz a gente descobrir quem a gente verdadeiramente é. Então quando o André vem aqui pregar, é o André que está pregando. Quando o André está em casa, é o André que está em casa. Só tem um André, não tem dois. E a gente conseguir superar essas dicotomias, essas departamentalizações que a gente faz, a gente supera essa esquizofrenia e vive de um jeito mais leve, vive de um jeito mais adequado, equilibrado, vive de um jeito mais livre, mais liberto, vive de um jeito mais tranquilo. Eu sou o que sou. Ah, mas o pastor André de vez em quando usa bermuda para vir para a reunião da igreja. Usa mesmo, é o pastor, é o André, é o André. Ah, mas é o André, é o César, é a Denise. Filhos e filhas amados de Deus. A nossa identidade precisa ser definida por Deus. E quando você serve na comunidade de fé, você tem que fazer isso com alegria, porque você sabe quem você é em Deus. Você está consciente de quem você é em Deus. Então seja você. Não fique usando máscaras, não fique performando. A performance custa caro, tem um preço, faz a vida ficar pesada.
Seria muito difícil para mim ser pastor se todo domingo eu precisasse ter que ficar fingindo que eu estou sorrindo ali na porta. Não sei quanto tempo aguentaria, 1 ano, será? Dá para aguentar fingir que está feliz ali, eu sorrindo para todo mundo? 2 anos? 5? Chega uma hora que você cansa de fingir. Quando a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus, acabou o fingimento. Você é o que você é. O que Deus te chamou para fazer? Você faz, em amor, em alegria, porque é você, sem forçação de barra, estão me compreendendo? Então, seja um povo de Deus, viva a experiência de ser ovelha bem cuidada, viva a experiência de ser filho de Deus amado, filha de Deus amada, se liberte da performance, para você poder servir sorrindo. Ele ainda vai dizer, entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores, agradeçam-no por tudo, adorem-no. Servir com alegria, servir festejando, servir sorrindo, só pode ser feito quando a gente o faz com gratidão. Com gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos irmãos, gratidão, sabe, pelo sustento, gratidão pelo pão de cada dia. Não dá para ser crente, para ser discípulo de Jesus e ser ingrato. Não dá para ser discípulo de Jesus e não cultivar a virtude da gratidão na sua vida. Aquele sentimento, aquela sensação, sabe? Puxa, está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso. Às vezes falta um dinheiro, às vezes falta o boleto para pagar, às vezes tem alguma coisa que você queria fazer a mais, não consegue, às vezes tem dificuldade, lógico que tem. Mas o cristão, o discípulo de Jesus de Nazaré, é aquele que em Cristo encontrou seu tesouro de grande valor. Aquele que em Cristo se sente pleno, satisfeito, tem uma alma sossegada, pacificada, tem uma alma tranquila, tem uma alma leve, tem uma alma calma, calminha, né, Aline? Tem esse tipo de alma, porque está pleno, está satisfeito, está contente, está realizado. Eu vou ficar na transmissão hoje lá mexendo nos negócios. Ai, que alegria, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui mexendo. Obrigado, Senhor, porque eu estou pregando. Obrigado, Senhor, porque eu estou na comunhão dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo busão que vai me levar para casa. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo. Você fica até meio... Quem te olha de longe parece, meu cara está meio besta. Mas é o cheio do Espírito. Para o mundo isso é loucura, isso é insanidade, porque tem que comprar, tem que consumir, tem que gastar, e tem promoção, e tem que comprar mais. Essa loucura, essa coisa frenética. Em Cristo Jesus a gente está satisfeito, está grato. Grato pela vida, grato pelos filhos, grato pela esposa, grato pela igreja, grato. Grato. É um tipo de percepção de vida, sabe, que consegue olhar os copos meio cheios na existência. É uma disposição existencial dentro de si, que você consegue olhar para a vida, sabe, e conseguir discernir ternura nela, mesmo que ela esteja emaranhada em choro, em lágrima e dor. Você ainda consegue enxergar beleza, porque a gratidão adentrou teu eu, a tua alma, teu coração, meu irmão, minha irmã. É assim que a gente serve com alegria, é assim que a gente serve fazendo festa, é assim que a gente entrega para Deus o nosso sorriso. E por fim o salmista diz, porque o eterno é bom demais, transborda inefável amor e é leal para sempre. A gente serve sorrindo, serve festejando, a gente serve, porque a gente serve um Deus que é bom. Aleluia! O nosso Deus não é um tirano, o nosso Deus não é um ditador, nosso Deus não é um lunático, nosso Deus não é, sabe, um demônio, nosso Deus não é o diabo, nosso Deus é um Deus que é bom, é um Deus que é amoroso, um Deus que tem todo o poder dele dedicado, empenhado em amar, é o Deus todo amante, todo amor,
Esse é o Deus revelado em Cristo Jesus. É um Deus que se manifesta com ternura na existência. É um Deus que pacifica a nossa alma. É um Deus que nos acolhe no nosso medo. É um Deus que nos abraça nos nossos anseios, nas nossas angústias. É um Deus que nos livra do medo, da culpa, da condenação e nos transporta de um império de trevas, de ódio, para o reino do seu Filho amado, do seu Filho do amor, Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Como que eu vou servir a esse Deus e não vou sorrir? Como eu vou servir a esse Deus e não vou ter vontade de sair daqui e pagar pizza para todo mundo? Como que eu vou servir a um Deus desse e não vou ter vontade a cada final de celebração, sabe? Desculpa o exemplo, mas estourar um champanhe como se fosse ano novo. Porque a alegria, a festa, o contentamento é tamanho, é tão grande, porque eu descobri, porque eu percebi que eu sou amado por um Deus que é todo amor, que não economiza em querer o meu bem. Olha, irmãos e irmãs, vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada. Se você fosse pentecostal, você já está voando aqui, ó. Voando. Ele é bom, Ele é bom. Sirva a Deus sorrindo, sirva a Deus se alegrando. Porque a bondade de Deus, e principalmente o amor dEle, não é uma característica apenas, é a sua essência. É quem Ele é a índole dEle. Seja lá o que você for fazer, no serviço ao Senhor, na comunidade de fé, que você possa fazer sorrindo. Não encare o serviço nunca com pesar, se alegre. Faça do serviço comunitário, do serviço a Deus, que no final das contas é amar o próximo. Porque se você passa um pano nessa cadeira aqui, você está amando o próximo. Esses dias eu fiz uma reunião aqui para a gente encerrar. Fiz uma reunião aqui de liderança, a gente fez um planejamento estratégico maravilhoso. Peguei algumas mesas que a gente tinha, montei aqui e tal. E fui correr com um monte de coisa, e TV, e PowerPoint, e computador e tal. Aí chegou o João que está aqui cuidando do som. O João, pastor, tem a chave lá de baixo, lá da zeladoria, para a gente pegar umas coisas. Como é que aconteceu? Não, eu queria pegar um paninho com um álcool, né, para a gente poder passar um pano nas mesas, está com um pouquinho de pó. Serviço, estilo de vida, é um modo de amar quem vai sentar e vai estar tudo limpinho, está entendendo? São coisas simples, mas tem que ser feitas em alegria. Não pense que o serviço ao Senhor é sacrifício, é peso. Você não entendeu alguma coisa. Que nessa noite você se liberte dessa lógica sacrificial e você livremente, espontaneamente, com o coração explodindo de alegria, se engaje na causa do reino, sabe? Põe a mão no arado, mas cantando, se alegrando, sorrindo na caminhada, porque a gente tem que servir, mas a gente não pode perder nunca e jamais a ternura. Amém? Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento. Te convidar também a sorrir. Sorrir onde você está. Entregue para Deus não somente as tuas palavras. Entrega para Deus nesse momento. Eu te convido a entregar o teu sorriso. Entrega para Deus aí uma canção. O que é belo, o que é bonito, o que é alegre. Entregue para Deus. Dê para Ele o teu coração, cheio de alegria, cheio de gratidão, sem dicotomia, sem performance. Entregue para Ele teu sorriso, entregue para Ele. Sirva a Ele, faça o que você tiver que fazer, exercite os teus dons, os teus talentos, mas faça isso deixando a vida pulsar em você. Pai de amor, estamos na Tua presença, Senhor, e Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus maravilhoso, Pai.
Um Deus que nos ama com amor que a gente não sabe entender, que a gente não sabe explicar. Tu és um Deus que sopra o teu sopro em nós, constantemente, sem a gente escolher, independente do que a gente está fazendo, a tua vida está pulsando. A tua graça nos conduz, nos coloca aqui vivos, nessa noite para meditarmos nesse salmo tão belo, tão lindo, inspirados pelo teu Espírito. Pai amado, obrigado. Obrigado. Ó Deus querido, faz a tua obra em nós. Ó Senhor, que os irmãos que estão aqui, as irmãs que estão aqui, comecem a olhar para o lado, os ministérios, as coisas que tem, os afazeres na comunidade de fé, sabe, as oportunidades que nós temos de colocar a mão no arado, trabalhar, servir ao Senhor, cuidando de gente. Ó Senhor, que a gente saia daqui inspirado a fazer isso com alegria, a oferecer nossa ajuda com alegria, se disponibilizar com alegria, cumprir a nossa escala com alegria, sermos pontuais com alegria, nos dedicarmos com alegria, Senhor. Longe de ser pelo medo do pastor, longe de ser, Senhor, pelo medo do Senhor, mas como algo que pulsa dentro da alma, como seres humanos cujos ouvidos são capazes de ouvir a voz desse Deus que diz para cada um de nós: Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada. E como o gesto óbvio, não de retribuição, mas o gesto óbvio de gratidão perante esse amor constrangedor, que a gente te ofereça o nosso sorriso, que a gente te ofereça os nossos corpos, alegres, contentes, dançantes, festejantes, e que tudo que nós fizermos seja para o Senhor algo agradável, bonito, que o Senhor se alegre do nosso sorriso, não do nosso sacrifício, do nosso sorriso, e que a gente possa, de um modo duradouro, Senhor, servi-lo, alegres, até envelhecermos juntos, comendo muitas mangas, Pai. Obrigado, Senhor. A gente ora no Teu santo e bendito nome.